Bom dia, pessoal, novamente. A gente vai dar uma estudada agora em cordas sonoras. Tá? Quando a gente fala em estudar corda sonora, a gente vai começar a definir quais as frequências de vibração que uma corda presa nas duas extremidades, por exemplo, num violão, né, que ela está presa nas duas extremidades, está fixa, quais as frequências que essa corda podem vibrar. Então a gente vai deduzir equações relacionadas a isso. Tá? Isso que a gente vai fazer, vai gerar toda uma discussão para isso. Bom, primeiramente vamos lembrar como é que uma corda pode oscilar, né? A gente pode simplesmente pegar uma corda, eu posso amarrar ela numa extremidade, numa parede, por exemplo, que ela está fixa, e na outra extremidade eu posso fazer um pulso para cima e para baixo, né? Ou seja, eu vou gerar uma força aqui para cima e para baixo, fazer uma força, e esse pulso vai se propagar na corda. Assim como ela está presa na parede, quando ela está batendo a volta, ela vai voltar por baixo. Se eu tivesse feito vários pulsos aqui com uma frequência fixa, ia ter várias dessas ondinhas aqui chegando na parede, refletindo e voltando. E as ondas que estariam indo para a parede iam acabar em algum momento se encontrando com as que estão refletindo e iam se interferir, iam se somar. Tá legal? Por enquanto, guarda essa ideia aí na cabeça. Outra coisa que a gente aprendeu é que a velocidade de uma onda ela depende do meio que ela se propaga. Então, a velocidade de uma onda numa corda, o meio de propagação é a corda. E a velocidade pode ser descoberta com que uma onda se propaga na corda simplesmente medindo a distância entre duas cristas, ou seja, o comprimento de onda, e o tempo que demora para a onda andar essa distância, né? Então, distância sobre comprimento, isso é velocidade. Nesse caso, a distância é o lambda e o comprimento é o tempo de um período, né? Ou seja, você poderia escrever a velocidade de uma onda na corda simplesmente, como a gente já viu, velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Bom, outra maneira de calcular a velocidade, mas a gente não vai tratar muito dela aqui, mas só para curiosidade, para trazer isso para vocês. A velocidade de uma onda, numa corda especificamente, a gente pode também determinar em função dessa equação aqui. Então, a velocidade da onda na corda vai ser igual à raiz da força com que essa corda está tensionada, dividido pela densidade linear dessa corda. Então, o que é a densidade linear? É simplesmente a massa da corda dividido pelo comprimento dela. Então, veja, são grandezas fáceis que se poderia medir na prática, né? A massa você coloca numa balança e o comprimento da corda você mede com uma trena. Então, você saberia fácil determinar aqui qual que é a densidade linear dessa corda. A força com que a corda está esticada poderia ser medida com um dinamômetro, por exemplo. Então, é possível medir essas coisas, tá, gente? E então saber qual vai ser a velocidade de propagação da onda nessa corda, né? Professor, mas eu tenho que usar então qual equação? Essa equação de velocidade para calcular essa equação para determinar a velocidade que a onda se propaga na corda, ou aquela V igual a lambda vezes F? Tanto faz. O que acontece é que essa aqui vai me dar a velocidade da onda no meio, independente da frequência de oscilação que eu coloque essa corda para oscilar. Porque se eu mudar a frequência de oscilação na corda, eu vou estar mudando o comprimento de onda, a distância entre as cristas, mas não vou estar mudando a velocidade da onda. Tá? Então, essa equação aqui permite a gente calcular a velocidade da onda no meio, na corda, sem se preocupar em medir o comprimento de onda ou a frequência com que essa corda vai vibrar. Tá bom? Bom, eu tinha comentado para vocês guardar, né? Deixar a ideia guardada, que são vários pulsos de onda, vão chegar vários na parede, refletir, vai vir por baixo, e esses que estão refletindo vão acabar se encontrando com os que estavam vindo por cima, eles vão se interferir, né? Só que o que acontece é que se eu conseguir fazer essas ondas aqui produzir com uma determinada frequência, tal que ela coincida basicamente com as ondas que vão estar voltando, é possível produzir o que a gente chama de ondas estacionárias. Essas ondas que estão indo vão se encontrar com as que estão voltando, vão se interferir. A gente está dizendo, pode dizer assim esse termo, que vai ter essa superposição de onda, elas vão se somar, né? E quando isso ocorre, as ondas que estão indo por cima e as que estão refletindo por baixo, elas se superpõem, se somam, se interferem, e dá para mostrar que forma uma onda estacionária. O que é essa onda estacionária? É simples, né? Se eu bater numa corda de violão, né, pega a corda mais grossa, bate ela de uma maneira simples ali, né, você vai observar que a corda só vai para cima e para baixo. Você não consegue mais observar a onda que foi para um lado e para o outro,
porque a velocidade na propagação da onda na corda é muito rápida. Então, quando eu bato na corda, vai uma onda para cada lado, bate nas extremidades, reflete por baixo, mas já está vindo outra vibração por cima, elas vão se somar, e o que você acaba enxergando simplesmente é a soma disso. Você não consegue mais ver uma onda indo para o lado, outra para o outro e voltando. Você só vê a soma, a resultante disso. Então você vê a corda somente indo e para baixo, né? Que é a mesma ideia quando se vocês já brincaram de pular corda alguma vez na vida, tem uma pessoa em cada extremidade fazendo força, produzindo onda, girando, né, para produzir onda, e os dois ali, né, tem uma onda indo, uma pessoa que produziu uma onda vai, a outra vem aqui, só que essas ondas se superpõem e você só vê a corda fazendo isso aqui, né? Você não consegue ver mais a onda indo e voltando. Então a gente diz que tem a superposição de ondas e nesse caso gera uma onda estacionária. Por que esse nome estacionário? De novo, porque eu não consigo mais ver a onda indo para frente e para trás, só para cima e para baixo. Aí a gente diz que a onda está estacionária nesse eixo, ela só oscila para cima e para baixo, você não vê mais ela indo para frente e para trás. Então isso é possível ocorrer. Tá? E é o que ocorre quando se pega um instrumento de corda. Tá? Ocorre essa superposição de ondas, isso você só vê as ondas estacionárias que são geradas. Bom, então como exemplo, qualquer instrumento de corda isso ocorre. Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir o simulador. Só um segundo, gente. Não foi. Bom, então isso aqui é um aplicativo que eu queria mostrar, mas não estou conseguindo fazer funcionar, mas não tem problema, a gente vai ver de outra maneira também. Tá? Eu vou mostrar para vocês alguns vídeos depois também que vai elucidar ainda mais essas ideias que eu quero passar para vocês. Então vamos analisar um instrumento de corda fixo nas duas extremidades. Tá? Então imagina que fosse um violão qualquer, ou qualquer instrumento de corda, tá, gente? Que a gente sabe que as duas extremidades da corda estão presas, estão fixas e tensionadas, né? Pega um violão, por exemplo, tem uma, esqueci o nome ali, uma chavezinha que você gira, né? Para fazer o violão ficar mais com a corda mais apertada ou mais frouxa. Isso vai mudar, consequentemente, você está mudando a força, vai mudar a velocidade de propagação, né? Então, vai mudar a frequência também com que essa onda vai vibrar. Tá? Você consegue afinar o violão, né? Mudar a frequência de vibração dela, do violão. Bom, aqui eu fiz um desenho exagerado, né? Uma corda num violão, quando bate nela, você não vê ela indo para cima e para baixo com toda essa curvatura gigantesca aqui, né? Normalmente é bem baixinho aqui, você só vê algo bem curtinho. Então, para toda a finalidade, né, do exemplo que eu quero passar para vocês, a gente vai assumir que esse comprimento da corda aqui, ó, é exatamente o comprimento, a distância com que a corda está esticada. Tá legal? Então, ela é exatamente a distância entre as duas extremidades, esse comprimento L da corda aqui. Tá bom? Então, a corda tem um comprimento L qualquer aí. Claro, a maneira mais simples que uma corda pode vibrar, quando eu bato nela, é conforme está mostrando essa figura aqui. Então eu bato na corda, ela vai vibrar para cima e para baixo, simplesmente com esse formato aí, subindo e descendo. É a maneira mais simples que ela pode vibrar. Se a gente pensar no tamanho de uma onda que tem esse formato aqui da corda, em termos de comprimento de onda, de lambda, né, dá para perceber que esse tamanho aqui, essa distância L aqui, que formou essa vibração, é exatamente igual a meio comprimento de onda, né? Lembra que um comprimento de onda é isso aqui, ó, fazer esse formato e depois repetir para baixo também, seria um comprimento de onda inteiro, né? E depois a onda se repetiria. Então o que está aparecendo aqui na figura é exatamente só meio comprimento de onda. Por que eu quero descrever isso? Vamos lá. Eu quero descrever qual que é a frequência de vibração que essa corda pode vibrar quando ela está presa nas duas extremidades. Tá? Bom, antes disso ainda, né? Esqueci que vinha mais coisa aqui na figura. Vamos descrever outras coisas. Né? Essa parte aqui, como vocês já viram anteriormente em outros vídeos, a parte que está para cima, onde seria o equilíbrio aqui da corda, é chamada de crista da onda. Né? Mas quando a gente está falando de ondas de uma corda, a gente muda um pouco esse nome. Normalmente a gente fala em ventre ou antinó, uma vez que as extremidades que são fixas são chamadas de nós, porque não se mexem, eles ficam parados, né? Ou nodos, vai depender da literatura, né? O livro que vocês estudarem vai ter esses nomes aí. Tá? E como essa é a maneira mais simples que a corda pode vibrar entre as duas extremidades, ela é chamada de
frequência fundamental de vibração, maneira mais básica, mais simples que ela pode vibrar, ou primeiro harmônico. Legal? Bom, então vamos lá tentar descrever quanto vale a frequência de vibração. É uma equação para descrever a frequência de vibração dessa corda que está presa nas duas extremidades e quando ela vibra dessa maneira mais simples possível. Bom, a gente sabe que esse comprimento L aqui, essa distância L, em termos de comprimento de onda, tem meio comprimento de onda aqui, certo? É meia onda que a gente tem aqui. Então, meia onda significa lambda sobre 2. Então, esse comprimento L aqui é exatamente o tamanho de meia onda, lambda sobre 2. Bom, eu só vou isolar esse comprimento de onda jogando 2 aqui, multiplicando para o L, fazendo 2 multiplicar o L. E agora eu vou usar um outro artifício, aqui não é bem um artifício, mas uma definição que você já conhece. A gente sabe que velocidade de uma onda é sempre lambda vezes a frequência. Então, se eu quero descobrir quanto vale a frequência, é só isolar ela, né? Mas antes disso, eu vou substituir no lugar do lambda o valor de 2L. Então, fica assim, velocidade igual a 2L vezes a frequência. Se eu quero a frequência, é só passar, então, o 2L dividindo o V, e a gente chega aqui que a frequência com que essa corda pode vibrar é igual à velocidade que a onda tem nessa corda, dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Como essa aqui a gente determinou para a situação que a corda vibra da maneira mais simples, na situação fundamental, a gente diz que ela é a frequência fundamental de vibração ou primeiro harmônico. Por isso que aparece aqui um tal do F1, indicando que isso aqui é o primeiro harmônico, a maneira mais simples que ela pode vibrar. Tá legal? Bom, vamos ver uma segunda situação em que a corda poderia vibrar de uma maneira mais simples, né? Lembra que as extremidades têm que ser sempre nó. Então, a segunda maneira mais simples que a corda poderia vibrar seria fazendo esse tipo de movimento aqui. Já vou mostrar para vocês que é possível isso num vídeo. Tá? Então, veja. A gente tem aqui um nó, outro nó, e aqui no meio um nó também, porque a gente só vai observar a corda fazer isso aqui agora. Subir e descer do jeito que eu estou mostrando aqui, que vocês podem ver na minha câmera. Tá bom? Bom, e agora observa que para essa situação, a segunda maneira mais simples que a corda pode vibrar, a gente tem o mesmo comprimento da corda, né? Só que agora a gente tem um comprimento de onda inteiro aqui, ou 2 ventres agora a gente tem. Para cima e para baixo é chamado de ventre. Bom, ou antinó, tá? Então vamos lá, descrever de novo. Então agora nesse comprimento L a gente tem exatamente um comprimento de onda. De novo, se a gente pegar a equação V igual a lambda F, então se eu quero descobrir a frequência, substituir aqui no lugar do lambda o próprio L, né? A gente fica aqui, a velocidade é L vezes F, então a frequência agora é V sobre L. Isso aqui, como é a segunda maneira mais simples de vibrar, então é chamado de segundo modo de vibração, ou segundo harmônico. Tá? Bom, se comparar com o modo principal de vibração, né, o modo fundamental, o F1, que a gente viu ali no slide anterior, era V sobre 2L. E agora é V sobre L, ou seja, a frequência dobrou. Então, por exemplo, se no modo fundamental a frequência de vibração fosse 100 Hz, no segundo harmônico, quanto vai ser a frequência? 200 Hz. Beleza? Vai ser a mesma nota musical, só que é o dobro de frequência, 1/8 acima. Tá bom? Qual seria a terceira maneira de vibração? Óbvio, é aumentar mais um ventre aqui, né? Então agora a gente tem nó, 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 ventre, ventre, ventre. Então vamos descrever de novo. A gente tem aqui, nesse tamanho total da corda, né, no L, o espaço que ela ocupa, agora a gente tem quantos comprimentos de onda? Tem meio comprimento de onda, mais meio comprimento de onda, já dá um inteiro, e mais meio. Então a gente tem 1,5 comprimentos de ondas, um comprimento de onda e meio. Ou seja, o nosso L, o tamanho total, equivale a 3 sobre 2 lambda. 3 sobre 2 é 1,5. Então, meio mais meio dá 1, mais meio, 1,5. Vamos isolar esse lambda de novo, fazer a mesma ideia, né? Então, lambda, para isolar ele, é só passar o 2 multiplicando, o 3 dividindo. Está aqui o resultado. Substituir esse lambda na equação V igual a lambda F. A gente vai chegar
que V é 2L sobre 3 vezes F, agora eu quero isolar o F. Então, passo o 3 multiplicando o V e o 2L dividindo o V. Você vai ficar que o terceiro modo de vibração é 3V sobre 2L. E olha que legal, esse 3V sobre 2L, se você comparar com o modo fundamental de vibração, está indicando para a gente que é 3 vezes maior ao F1, o modo fundamental, o primeiro harmônico. O primeiro harmônico, o F1, era só V sobre 2L. E aqui a gente tem um 3 multiplicando na frente. Então, se a gente tivesse a frequência do primeiro harmônico como sendo 100 Hz, o terceiro harmônico seriam 300 Hz, multiplicado por 3. Tá? Bom, a gente pode fazer isso infinitamente aí, né? O que vai acontecer se eu quiser? A quarta maneira mais simples de vibrar aumenta mais meio modo, mais um ventre aqui. Então a gente tem um ventre, outro ventre. Então a gente agora, nesse comprimento L todo, tem um lambda total igual a 2 comprimentos de onda. Desculpa, nesse comprimento total, a gente agora tem uma quantidade de comprimentos de onda igual a 2 comprimentos de onda. Ó. Aqui tem uma onda completa e mais uma onda completa. Então a gente pode dizer que o L agora são 2 ondas completas, 2 comprimentos de onda. Aí a gente pode fazer a mesma coisa. Isolar o lambda vai dar L sobre 2, substitui o lambda em V igual a lambda F, né? Vai ficar V igual a L sobre 2F. E a gente vai ficar, que essa aqui é a quarta maneira mais simples de vibrar, vai ser F4 igual a 2V sobre L. Né? Eu poderia multiplicar por 2 aqui em cima e por 2 aqui embaixo, que não ia mudar nada, né? Ficaria 2 vezes 2, 4, e aqui embaixo um 2. Então, ficaria 4V sobre 2L. Ou seja, V sobre 2L e um 4 ficaria aqui na frente. Está me dizendo que a frequência do quarto harmônico é 4 vezes maior que o modo fundamental. Bom, a gente podia descrever agora o quinto harmônico, o sexto, o sétimo. Como é que ficaria? Simplesmente é mudar a equação, multiplicando aqui na frente por 5, 6, 7, pela quantidade de ventres que vão aparecer aqui. Então a gente pode descrever uma equação geral para a frequência de vibração numa corda, como sendo essa equação aqui. Ó. Já vou explicar ela, deixar bem claro. Então a frequência do harmônico que eu quiser descobrir, esse que eu chamei de um N aqui, é igual a NV sobre 2L. Vamos ver se funciona. Por exemplo, se eu quero a frequência do primeiro harmônico, eu teria que substituir aqui. Eu estou falando para vocês, eu quero o primeiro harmônico. Então aqui o N é 1. É isso que eu estou falando. Esse N é o número do harmônico. Tá? É qualquer número inteiro. E aqui eu substituiria 1. Então o primeiro harmônico ia ser 1V sobre 2L. Ou seja, V sobre 2L. Que é exatamente o que a gente conseguiu deduzir aqui. Ó. Então aqui, o primeiro harmônico é V sobre 2L. Vamos ver se funciona para o segundo harmônico, que a frequência do segundo harmônico é V sobre L. Tá? Vamos lá ver se funciona. O segundo harmônico é o F2. Então põe o 2 aqui. 2V sobre 2L. 2 sobre 2 vai cortar. Vai dar V sobre L. Então funciona perfeitamente. O terceiro harmônico seria o F3. Então põe o 3 aqui na equação. 3V sobre 2L, que vai dar exatamente o que a gente viu para o terceiro harmônico. Está aqui, ó, 3V sobre 2L. Beleza? Para o quarto harmônico, 2V sobre L. Então, o quarto harmônico é o F4. Eu colocaria o 4 aqui nessa equação. 4V sobre 2L. 4 sobre 2 dá 2 em cima. Então, 2V sobre L. Então, funciona. Então, essa é a equação geral que permite a gente calcular qual que é a frequência de vibração de um determinado harmônico que a corda pode vibrar. Tá legal? Então tá ali, o N pode ser qualquer número inteiro. E ainda dá para perceber outra característica nessa nossa análise. Que o número de nós que tem vai ser sempre igual ao número de ventres mais 1. Guarda aí, ó, vamos verificar isso agora. O número de nós, as partes que não vibram, é igual sempre à quantidade de ventres mais 1. Vamos voltar aqui à figura. O número de nós, 1, 2, 3, 4, 5, é igual ao número de ventres mais 1. Quantos ventres tem? 1, 2, 3, 4. 4 ventres mais 1 dá 5. Percebe? Então, eu tenho 5 nós. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ventres mais 1 dá 5, que é o que está a equação aqui. O número de nós igual ao número de ventres mais 1. Isso funciona sempre. Depois, outra coisa que a gente sabe também, consegue concluir de toda essa análise,
é que o número de ventres é sempre igual ao número do harmônico que a gente está falando. Como assim? Vamos voltar. Quantos ventres tem aqui? Um só. Qual que é o harmônico? Primeiro harmônico. Aqui a gente tem 2 ventres e é o segundo harmônico. Aqui a gente tem 3 ventres e é o terceiro harmônico. 1, 2, 3 ventres. 4 ventres é o quarto harmônico. E assim vai. Beleza? Se eu quisesse representar o quinto harmônico, o que eu teria que fazer? Colocar mais uma ondinha aqui para cima, meia onda para cima. A gente teria o quinto harmônico. Claro, cabendo tudo aqui dentro do mesmo espaço. Tranquilo, gente? Então, assim a gente consegue demonstrar que uma corda ela só consegue vibrar em frequências dadas por essa equação aqui. Tá, professor, o que isso quer dizer? Até onde eu sei, eu posso fazer a corda vibrar com qualquer frequência no meu violão. É só desapertar a tarraxa e afrouxar ali, eu vou mudando a frequência de vibração dela como eu quiser. Ou seja, eu vou emitindo a nota que eu quiser dela. Lógico que você consegue, né? Mas quando você está fazendo isso, o que você está fazendo basicamente? Você está mudando a velocidade de propagação da onda no meio. Se você mudar a velocidade de propagação, você vai conseguir ajustar a frequência para o valor que você quiser. Tranquilo? Mas depois que você ajustou a velocidade de propagação dela, você gerou uma frequência ali para... né? Você apertou a tarraxinha, mudou a velocidade de propagação da onda no meio e, consequentemente, vai mudar o valor da frequência natural de vibração dela, do primeiro harmônico. E se você mudou isso, você, consequentemente, mudou a do segundo, a do terceiro, a do quarto, do quinto, do sexto, do sétimo, do oitavo harmônico. Então, se você mudou a frequência, mudando a velocidade, a frequência fundamental pode ser, sei lá, agora 200 Hz. Então, quanto vai ser a do segundo harmônico? 400. A do terceiro, 600. A do quarto harmônico, 800. Não, mas eu vou mudar mais, eu vou afrouxar mais a tarraxa do violão ali para ficar com menos força, né, na tarraxa. Então, eu vou diminuir a velocidade de propagação. E a frequência agora vai ser 100 Hz nessa corda. A frequência natural de vibração dela. Ok? Quanto vai ser a do segundo harmônico? Vai ser 200. A do terceiro, 300. A do quarto harmônico, 400. E por aí vai. Então, veja, quando eu falo para vocês que a gente pode mudar a velocidade de propagação da onda na corda, mudando a força que eu estou fazendo lá na tarraxa, né? Então, afrouxando a corda ou apertando mais, eu consigo mudar a velocidade de propagação. Se eu mudo a velocidade de propagação, eu estou mudando também a frequência de vibração dos harmônicos que essa corda pode vibrar. Tá legal? Beleza, eu vou fazer alguns exercícios com vocês, mas antes deixa eu só terminar e mostrar para vocês alguns vídeos também, né? Então vamos lá. Outra coisa que a gente pode fazer com essa equação é escrever ela em função da frequência natural de vibração. Vamos lá. A gente sabe que a frequência natural é quando o n vale 1. E o 1 é botar o 1 nessa equação aqui no lugar desse n. Então, F1 vai ser 1 vezes V sobre 2L, ou seja, V sobre 2L, como está aqui. Então, eu posso pegar, e no lugar de escrever do V sobre 2L aqui, ó, como eu estou circulando, simplesmente escrever F1. E a gente pode reescrever essa equação geral, se quiser, como a frequência do enésimo harmônico que a gente quiser saber, vai ser simplesmente o número do harmônico que a gente quer saber vezes a frequência natural de vibração dessa corda, a frequência do primeiro harmônico. Então, de novo, se o primeiro harmônico vale 100 Hz, quanto vale o segundo harmônico? Então, estou falando do F2, substitui um 2zinho aqui, né, para saber que é o F2, saber que é o segundo harmônico que eu estou falando, substitui o 2 nessa equação. Então, 2 vezes o 100, 200 Hz. Então, se a frequência natural é 100 Hz, eu quero o terceiro harmônico. 3 vezes 100, 300 Hz. Fechou. Simples assim. Tá? Bom, vou mostrar para vocês 2 vídeos mostrando como essas ondas podem ser geradas, né? E depois tem um monte de exercício ali que eu coloquei no material suplementar para vocês. E eu vou fazer uns exercícios aqui com vocês também sobre cordas vibrantes, né? Eu não vou fazer todos, mas vou fazer pelo menos alguns ali para a gente ter uma noção. Então, primeiro vamos ver o vídeo. O primeiro deles é onda estacionária num fio de algodão. Deixa eu passar ele em algumas coisas aqui para vocês terem uma noção do que está acontecendo. Então, olha que legal, ele tem um motorzinho que faz a corda girando ali.
e ele segura a corda na outra extremidade, né? Então tem uma leve força que ele está fazendo ali para manter a corda esticada. E ele consegue mudar o padrão de vibração dessa corda. Então aqui a gente tem quantos ventres? 1, 2, 3. Então esse aqui é o terceiro harmônico. Eu vou voltar um pouquinho para vocês verem agora que ele fez o segundo harmônico. E agora ele conseguiu. E o primeiro era, né, só um gomo aqui, só um ventre, é o primeiro harmônico. Tá? Segundo harmônico e terceiro harmônico. Deixa eu passar aqui. De novo, né, ele está mostrando aqui. Primeiro harmônico, segundo harmônico. Fica fazendo isso aí no vídeo. Tá? Então é um vídeo mais de curiosidade para mostrar para vocês que é possível fazer essas ondas sim numa corda. Tá? Primeiro, segundo, terceiro harmônico. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é de fato um videozinho lá do Manual do Mundo sobre ondas, né, produzidas por um violão. Eu quero mostrar essa ideia para vocês da frequência ser o dobro, o triplo, o quádruplo, né, do modo fundamental. Deixa eu passar um pouco para frente, que a gente vai escutar um pouquinho da explicação do Iberê. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, qual que é a diferença entre um Mi, por exemplo, aqui no violão, entre um Mi bem grave e um Mi um pouquinho mais agudo? É que esse Mi mais agudo, ele vibra o dobro de vezes do Mi mais grave. E esse Mi mais agudo ainda, ele vibra o dobro do número de vezes desse Mi do meio aqui. Mas vamos ver se em slow motion isso tudo funciona de verdade. Observa em slow motion, galera. Ele bateu na corda Mi, que é a corda solta do violão, e depois ele fez a corda Mi, a terceira corda, né? Desculpa, a quarta corda do violão, é sempre de cima para baixo, né? Então ele pegou a sexta corda e a quarta corda e tocou a nota Mi nas duas, né? E ele está querendo mostrar para vocês que a corda mais grossa, né, vibra com uma certa frequência, e a que é mais fininha aqui, ela vibra com o dobro de frequência. E a gente consegue até contar. Vou ver se eu consigo fazer aqui. Mostrar isso para vocês. Tenta contar junto comigo. Ele bateu nas duas cordas. Enquanto essa mais grossa sobe e desce uma vez, a outra sobe e desce duas vezes. Ou seja, é o dobro da frequência. Tá? Então aqui a gente tem a frequência fundamental na corda grossa e na corda fina o segundo harmônico, o dobro da frequência do harmônico fundamental. Tá bom? Caixa de som. O que a caixa de som faz é... Deixa eu até mostrar a última corda. Tá? A última corda é o terceiro harmônico aqui. Ó. Ele vai bater na primeira, ela sobe e desce, enquanto a última ela vai subir e descer 3 vezes, né, em relação à primeira. Ou seja, você vai aumentando, deixando o som mais agudo, cada vez mais agudo, você está aumentando o harmônico, subindo oitavas acima. Beleza? Bom, o básico do conteúdo é isso para essa aula. Então agora eu vou abrir o Paint aqui e vou fazer uns exercícios com vocês, que tem nos slides. Eu vou copiar esse slidezinho para lá e a gente vai fazendo junto esses exercícios aqui. Não vou fazer todos, mas pelo menos uns 2 aqui para a gente ter uma noção de aplicação dessas equações. Vamos lá. Deixa eu jogar lá no Paint. Ficou ruim, peraí. Pegar aqui que está menorzinho. Jogar no Paint. E vamos fazer uns aqui. Uma ajeitadinha. Então vamos pegar o primeiro exercício. Ó. Só ajustar um pouquinho. Então o primeiro exercício diz assim. Uma onda estacionária estabelece-se em uma corda de 50 centímetros fixa pelas extremidades. Uma corda de violão, por exemplo. Né? Incluindo-se as extremidades, observa-se ao longo da corda a formação de 6 regiões nodais, incluindo as extremidades. Determine o comprimento de onda das ondas progressivas que originaram a onda estacionária. Então vamos lá. Ele está falando para a gente que a gente tem 6 regiões nodais, 6 regiões que não vibram. Deu para a gente também o comprimento da corda, ou seja, ele deu o L, que é 50 centímetros.
e está pedindo para a gente determinar o comprimento da onda que gerou essas ondas progressivas que formaram a onda estacionária, ou seja, fazendo a corda vibrando para cima e para baixo. Tá? Então, vou representar aqui 6 regiões nodais. Vou fazer 6 pontos. 1, 2, igualmente espaçados, né? 3, 4, 5, 6. Aqui são as extremidades da corda, onde ela está fixa, né? Nessas extremidades aqui. Bom, determina o comprimento dessas ondas. Tá? Então, esse aqui é onde ela está presa. Então, esse aqui é o comprimento total da nossa corda. Esse aqui é o L, igual a 50 centímetros. Vou representar quantos gomos tem ali dentro, uma vez que a gente tem, né, quantos ventres tem aqui, uma vez que a gente tem a quantidade de nodos. Ó. Então, aqui assim, a gente pode representar um ventre, outro para baixo, outro para cima, para baixo, para cima e aqui. Claro, meu desenho está horrível, né, gente? Vamos relevar. Então, vamos lá. Quantos comprimentos de onda a gente tem aqui? É bem simples o problema. Então, a gente tem meio comprimento mais meio dá 1. Depois, mais meio e mais meio, já temos 2 comprimentos de onda. Mais meio comprimento, 2,5 comprimentos de onda. Então, a gente pode dizer que 2,5 comprimentos de onda é exatamente igual ao tamanho da corda, né? O tamanho que ela está ocupando aqui, esse espaço, os 50 centímetros. Beleza? Então, se eu quero descobrir o comprimento da onda, é simplesmente 50 dividido por 2,5. Beleza? 50 dividido por 2,5, se alguém tem dificuldade aí, abre a calculadora, como eu. Faz a conta aí, 50 dividido por 2,5. Então, dão 20 centímetros. Beleza? Então, o comprimento de onda das ondas que geraram essa onda estacionária é exatamente igual a 20 centímetros. Acabou o problema. Né? Então, qual que é esse tamanho aqui? Esse tamanho, na figura, é justamente o tamanho de um comprimento de onda todo, né? Distância entre 3 nodos consecutivos sempre. Isso vai ser sempre o tamanho de um comprimento de onda. E esse tamanho vale 20 centímetros. Fechou. Isso aí é o exercício 1. Vamos para o exercício 2. Então, exercício 2. Uma corda vibra em regime estacionário com nós separados por 25 centímetros. Se uma corda vibra em regime estacionário, está implícito que ela está fixa nas duas extremidades. Tá? Então, uma corda vibra em regime estacionário com nós separados por 25 centímetros. Então, a distância entre nós consecutivos, ele não está falando aqui para a gente quantos nós tem, mas está falando que a distância entre nós consecutivos, essa distância aqui, é sempre de 25 centímetros. Sabendo que a fonte de ondas que gera o fenômeno opera com uma frequência de 50 Hz, vamos lá o que ele pede para determinar. Item A. Qual que é o comprimento de onda das ondas que deram origem à onda estacionária? Bom, a gente acabou de ver no exercício anterior que a distância entre 2 nodos, né, e também lá na teoria, a distância entre 2 nodos é sempre meio comprimento de onda. Né? Então, se eu tenho aqui, ó, entre um nodo e outro, eu tenho meio comprimento de onda. Se eu quero um comprimento de onda inteiro, é só fazer outro ventre, né? Eu tenho falado, né? Então, tem um ventre para cima, outro para baixo. Então, se isso aqui vale 25 centímetros, para ter uma onda completa, então, o comprimento de onda, que é uma onda completa, são 50 centímetros. Fechou? Item A está feito. Item B. Qual que é a velocidade de propagação das ondas na corda? Pô, muito simples, vocês já aprenderam. Velocidade é sempre lambda vezes a frequência. Então, a gente acabou de descobrir o lambda, 50 centímetros. Tá? Então, coloca ali 50 e a frequência também é 50.
Então, simplesmente a velocidade é 50 vezes 50. 50 vezes 50 vão dar 2.500. 2.500 o quê? Bom, a unidade do comprimento de onda era centímetro. A unidade de frequência é o hertz, né? 1 sobre segundo. Então, 2.500 centímetros por segundo. Ou, você pode até escrever como 25 metros por segundo. Tanto faz, tá, gente? A questão é uma questão aberta. Então, você dá a resposta na unidade de medida que achar mais conveniente. Não tem problema. Tá? Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Se tiver, apareça no atendimento para perguntar. Bom, vamos fazer o exercício 3 aqui, que ele é teórico, bem rapidinho. Os fenômenos ondulatórios responsáveis pela formação de ondas estacionárias, por formar ondas estacionárias, são quais fenômenos? Reflexão e refração. Bom, reflexão está certo, né? Você bate na corda, essas ondas vão para a extremidade, reflete, né? E vão se interferir com as que estavam vindo. Mas refração não, porque refração é onda passar para outro meio. Você não tem isso ocorrendo na corda, é sempre a mesma corda, então não tem refração. Difração é o espalhamento da onda quando passa por um orifício, né? Nesse item D aqui. Então não tem difração também, já está errado. B de novo tem difração e refração, estão errados. Polarização e interferência, não, polarização tem nada a ver, né? Polarização é você deixar a onda vibrar apenas numa direção, né? Tudo bem que isso está ocorrendo, mas a onda está vibrando sempre só no eixo Y ali, só que ela não foi polarizada, ela não tinha vibração em várias direções, depois ficou só numa, tá? Não foi esse o caso. Então o item C, que é o correto, é reflexão e interferência. Então, de novo, tá certo. Quando eu bato na corda, ela gera ondas para cima e para baixo, essas propagações para cima e para baixo aí vão se propagar na corda, bater na extremidade fixa, refletir e vão se encontrar com as outras ondas que estão indo ainda, né? Então tem onda indo e voltando, então elas vão se interferir, né? E sofre fenômeno de reflexão nas extremidades fixas do instrumento, né? Onde a corda está fixa, certo? Então o item C aqui é o item correto, reflexão e interferência. Vamos fazer o exercício 4, no fim das contas deu para fazer todos, né? E a gente termina o básico aqui desse exercício. Também vou deixar depois alguns links para vocês, tá, gente, no YouTube ali de vídeos com resoluções de exercícios. Então, exercício 4. Uma fonte de ondas imprime vibrações transversais a uma corda de 90 centímetros fixa pelas extremidades. Então, tem uma corda fixa nas duas extremidades aí. E o comprimento dessa corda é de 90 centímetros. Vamos deixar aqui anotadinho. Bom, a velocidade de propagação das ondas nessa corda é de 18 metros por segundo. Então, anota aí essa velocidade também. E a corda está vibrando formando 3 ventres. Opa! 3 ventres. Isso já me dá uma informação bem legal. Se tem 3 ventres, quantos nós tem? 4. Né? A quantidade de nós é sempre o número de ventres mais 1. Então, daqui eu já consigo concluir que tem 4 nós. Tá? Só dessa informação. Posso até fazer uma representação, né, dessa corda vibrando com 3 ventres. Então, aqui são as extremidades fixas. Aqui a gente tem 3 ventres. Vou tentar fazer aqui. 1, 2, 3 e acabou. Né? Então, a gente tem aqui um nó, outro nó e outro nó. 4 nós. Beleza? Item A. Qual que é a frequência das ondas progressivas que se propagam nessa corda? Beleza, vamos descobrir isso aí, né? Então, o sistema dá para fazer de duas maneiras, tá, gente? Eu vou fazer as duas. Vamos lá. Então, a corda tem um tamanho de 90 centímetros. Esse é o L. E a gente tem quantos comprimentos de onda aqui? Vamos lá. Meio comprimento, mais meio dá 1, e mais meio dá 1,5. Então, a gente pode escrever que 1,5 comprimento de onda são igual
a 90... Desculpa, mosquitinho. São igual a 90 centímetros. Eu posso descobrir o comprimento de onda. Professor, mas para que tu quer descobrir o comprimento de onda? Claro, se eu descobrir o comprimento de onda, já temos a velocidade. V igual a lambda vezes F, a frequência que a gente quer descobrir. Tá? Beleza, então vamos descobrir esse lambda aí. Só passar 1,5 dividindo. Então 90 dividido por 1,5. 90 por 1,5, vamos fazer essa conta aí. 90 dividido por 1,5, 60 centímetros. Então, o comprimento de onda é de 60 centímetros. Beleza, se eu quero achar a frequência, que é o item A, V igual a lambda vezes F. A gente quer isso aqui. A gente só tem que ter um cuidado aqui. A velocidade ele deu para a gente em metros por segundo, e o comprimento de onda está em centímetros. Então é interessante que a gente passe isso aqui para metros. Então vai ficar 0,6 metros. Então se eu quero a velocidade agora, se eu quero a frequência, é só passar o comprimento de onda dividindo. Vai ficar 18 dividido por 0,6 igual a frequência de vibração dessa corda. E a gente vai descobrir então que 18 dividido por 0,6 igual a 30 Hz. Essa é a frequência de vibração da corda. Fechou? Tá, o item A. Só você disse que tinha uma outra maneira de fazer isso. Tem uma outra maneira. Como? Pegando a equação geral que a gente deduziu lá de frequência. Frequência é igual a NV sobre 2L, frequência de vibração numa corda que é fixa nas duas extremidades. Tá? Bom, então como é que a gente vai descobrir qual que é a frequência de vibração? Tá? Nota o seguinte, o número do harmônico, como a gente viu lá nos slides, esse N aqui, ó, é exatamente igual à quantidade de ventres. Então, se tem 3 ventres, significa que a gente está falando que o número do harmônico é igual a 3. A maneira como ela está vibrando. Tem 3 gominhos, 3 ventres. Tá? Então a gente vai estar descobrindo no fim das contas, e isso é o F3, que é a pergunta que ele está perguntando. Pergunta que ele está fazendo. Qual que é a frequência dessas ondas aí? No fim das contas é o F3. Então vai ser 3 vezes a velocidade, que é 18 metros por segundo, dividido por 2, dividido pelo comprimento da corda, que é 90 centímetros ou 0,9 metros. Você faz essa conta aqui, você vai encontrar que vai dar 30 Hz também. Tranquilo, gente? Então tem duas maneiras de resolver. Você faz a que achar mais conveniente, que você achar mais fácil, não tem problema. Pode usar as duas maneiras. Item B. Com que frequência a fonte deveria operar para que na corda se estabelecessem apenas 2 regiões ventrais? 2 regiões ventrais seria essa situação aqui. Um ventre mais outro ventre. E nessa situação de ter 2 ventres só, a gente tem então 3 nós. E se a gente tem 2 ventres só, a gente está falando do segundo harmônico, quando o N é igual a 2. Deixa eu voltar na pergunta que eu já me esqueci. Com que frequência a fonte tem que operar para que nessa corda se estabeleçam apenas 2 regiões ventrais? Outra coisa, observa que aqui a gente tem um comprimento de onda inteiro, no espaço da corda que é de 90 centímetros. Então esse aqui é o nosso L, o comprimento da corda, né? O espaço em que ela está presa ali, nas duas extremidades. E nesse mesmo espaço, tem exatamente um comprimento de onda. Ou seja, eu já sei dizer aqui que o comprimento de onda é exatamente igual ao tamanho que a corda está ocupando aqui para estar presa nas duas extremidades. Tranquilo? Bom, então a gente já sabe que o comprimento de onda agora é 90 centímetros. Sabe que é o segundo harmônico e sabe qual a velocidade, que não muda, é a mesma corda, né? Então não mudou. Então tem duas maneiras de fazer de novo. Eu vou fazer não por essa equação aqui, eu vou fazer por V igual a lambda F. Tá? Então V igual a lambda F
A velocidade é 18 metros por segundo. Agora o lambda, quando tem 2 ventres só, é igual ao tamanho da corda, 0,9 metros, vezes a frequência. Então a frequência vai ser 18 dividido por 0,9, que dão aí os seus 20 Hz. Claro, tem que ser uma frequência mais baixa, né, gente? Quanto menor a quantidade de ventres, mais baixa a frequência, mais a gente está indo em direção ao modo fundamental de vibração. Tá? Tranquilo? Beleza. Terceiro, represente a onda estacionária que se estabelece na corda se a fonte operar com uma frequência de 40 Hz. Tá? Bom, já está meio lógico aqui pelo andar da carruagem no problema, mas com 40 Hz vão ter 4 gomos, né? Vão ter 4 ventres. Tá? Então, mas vamos primeiro calcular, né? Apesar de ser meio óbvio ali, mas vamos demonstrar isso, calcular, né? Como é que eu sei que vai ter 4 gomos, né? Quando tem 40 Hz. Tá? Então, vou pegar aqui, vamos supor, a equação geral. Fn igual NV sobre 2L. Eu não sei qual que é a frequência qual que é o harmônico, vamos chutar assim, se vai ser o quarto harmônico ou o quinto harmônico, porque ele não falou no item C. Tá? Mas ele falou que a frequência vai ser de 40 Hz. Então eu escrevo 40 Hz igual N vezes V sobre 2L. O que eu quero com isso? Eu quero descobrir qual que é o número do harmônico. Porque se eu descobrir qual que é o número do harmônico, eu vou saber quantos ventres tem. Né? O número do harmônico é sempre igual à quantidade de ventres. Então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, vou passar o 2 multiplicando, o L multiplicando também, o L é o comprimento da corda, que é 0,9, e vou passar a velocidade dividindo, né, que é de 18 metros por segundo, e vou deixar isoladinho ali o N, que é o número do harmônico. Mas vamos fazer essa conta aí, ó. 40 vezes 2 vezes 0,9 dividido por 18 dá 4, exatamente 4. Então quer dizer que existem 4 ventres, porque a gente determinou que é o quarto harmônico. Se tem 4 ventres, é só a gente fazer a representação que ele está pedindo agora. Represente onda estacionária que se estabelece na corda se a fonte operar com frequência de 40 Hz. Então, para 40 Hz, quarto harmônico, 4 ventres, representa. 4 ventres são 5 nós. 1, 2, 3, 4. Tá bem fora de escala aqui, né, gente? Mas vamos lá. 4 ventres. 1, 2, 3, 4. Fechou. Tá aí. Respondido o problema número 4. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Apareçam no atendimento. Sanem suas dúvidas comigo. Sugiro verem os outros links que eu estou disponibilizando para vocês de outros exercícios resolvidos relacionados ao tema. E qualquer dúvida, novamente, apareço no atendimento. Tá? A próxima aula que for gravar para vocês vai ser sobre ondas sonoras produzidas por tubos sonoros. Valeu, gente!